Preste muita atenção nas falas do ministro Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Para mim, são mais indicativos de que teremos a vitória definitiva na revisão da vida toda. Eu separei, pessoal, quantos pontos? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos deste julgamento sobre o terço de férias. Só que eles falaram coisas que refletem diretamente no julgamento das ADIs 2110 e 2111 e também no recurso extraordinário da revisão da vida toda. E vocês vão perceber a sutileza de Luiz Roberto Barroso. A última tentativa dele, e eu claramente identifiquei, né, que seria uma cartada que ele iria utilizar para prejudicar a revisão da vida toda. Só que ele mesmo vai admitir que isso não pode acontecer. Vamos lá, pessoal. Primeira fala aqui do Luiz Fux. Para a modulação de efeitos das decisões da Suprema Corte, uma verdadeira necessidade jurídica elementar na visão da doutrina da confiança legítima e da segurança jurídica. Efetivamente, houve modificação do entendimento dominante, surpreendendo o contribuinte. A modulação ela exige voto de 2/3 dos ministros, em caso de declaração de inconstitucionalidade. Perceberam? Muito importante, pessoal. Ele está falando aqui de modulação nas ADIs. E conforme a lei das ADIs, no artigo 27, nós temos ali a exigência do bloco mínimo de 2/3 dos votos. Ou seja, 8 votos para termos modulação nas ADIs. Tratando de mudança jurisprudencial, basta a maioria simples. Artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nós estamos em sede de recurso extraordinário. Vejam que ele separou ADI de recurso extraordinário. Nas ADIs que acabaram matando a revisão da vida toda, uma modulação de efeitos negativa vai exigir um número mínimo de 8 ministros. No recurso extraordinário, aí nós temos a maioria simples, 6 votos, ok? De sorte que a minha proposição, estou fazendo uma síntese, presidente, no sentido que os embargos de declaração merecem parcial provimento para determinar que a produção de efeitos para o caso deve se dar a partir da publicação do acordo, como sempre nós temos assentado. Observem aqui, muito importante, na visão de Fux, a produção de efeitos é a partir da publicação do acórdão, não é nem da ata de julgamento, né? E ele fala como aqui constantemente nós estamos decidindo, né, que os efeitos vão operar a partir da publicação do acórdão. Vejam que, se este entendimento fosse seguido nas ADIs 2110 e 2111, não seria nem do dia do julgamento, né, 21 de março, mas sim da data de publicação do acórdão nas ADIs. Olha só que importante. Aí, pessoal, eu vou pular agora para outro momento aqui bem importante. 28. Só um instantinho. Aqui. De terço constitucional de férias gozadas. Na ocasião, eu apresentei voto divergente em relação à modulação de efeitos, por motivo de segurança jurídica, dada a modificação da jurisprudência do Supremo e do STJ na matéria, dando Observem que Luiz Roberto Barroso fala que ele, na ocasião, em razão da segurança jurídica, né, votou no sentido de modular efeitos. Agora, vocês vão observar que o entendimento dele não é igual ao do Fux, em relação ao marco da produção de efeitos. Enquanto o Fux fala na data de publicação do acórdão, Luiz Roberto Barroso, né, define ali da publicação da ata de julgamento. Olha só. Parcial provimento aos embargos, atribuindo efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União. Observem que, né, e é a pergunta que você pode estar se fazendo aí neste momento. Luiz Roberto Barroso, falando que, em razão da segurança jurídica, votou, naquele momento, para modular os efeitos com efeito ex nunc, certo? Dali para frente. Só que o marco que ele definiu seria a publicação da ata de julgamento. Por que Luiz Roberto Barroso, nas ADIs, também não seguir
o próprio entendimento que Vossa Excelência já proferiu em outros julgamentos. Certo? Vamos aqui, pessoal, pular para outro ponto agora. 31 e 25. 31. Olha só. O que é que esse cidadão propõe? Delimitado por Vossa Escuro, Excelência foi o final camisa branca e da gravata deliberação escura. do tema 985. A Fazenda Nacional pede, diante desse quadro fático, que o marco da modulação seja o momento da afetação e não da publicação da ata de julgamento. Vossa Excelência está chamando. Ele está pedindo para que o STF mude completamente a sua jurisprudência. Nem publicação de acórdão, nem publicação da ata de julgamento, mas sim a data de afetação do tema. Pessoal, é o seguinte, quando a questão chega para o Supremo, né, eles vão afetar ali e conferir o caráter de repercussão geral. Né, e o cidadão está pedindo para que a produção de efeitos, certo? A modulação utilize como base a data de afetação. E percebam a sutileza aqui de Luiz Roberto Barroso. Aqui, pessoal, ele já está pensando em revisão da vida toda. Né? Como que ele poderia aplicar o que foi pedido aqui também para a revisão da vida toda. Preste muita atenção. De afetação. O reconhecimento da repercussão geral. Esse ponto que o procurador levanta da tribuna, ele tem se repetido em outras experiências verificadas por mim, que estou com um grupo de Quem trabalho. fala é o ministro apurando presidente litigiosidade Luiz Roberto contra o poder Barroso. público. E o que se revelou. Olha, Barroso vai dizer que ele tem um grupo de estudos, né, um grupo de trabalho, em que o grupo está revelando para ele que quando o STF afeta o tema, confere a repercussão geral, certo, de um julgamento, de uma disputa que chega no Supremo, o número de ações ajuizadas aumenta, certo? E o procurador está defendendo que o marco, né, seja justamente a data de afetação pelo STF. E olha só como o Roberto Barroso vai querer casar isso daqui com a RVT, olha só. Na nossa investigação é que depois da atribuição de repercussão geral, há um incremento muito expressivo de litigiosidade em relação ao tema, e quando é anunciada a pauta de julgamento, aumenta mais ainda. Ou seja, pessoal, qual é a tentativa aqui? O que aconteceu nesse momento? O procurador, né, e aqui com o apoio de Luiz Roberto Barroso, né, vejam que casou direitinho, né, o que o procurador estava querendo com o pensamento de Luiz Roberto Barroso. Você acha que foi coincidência? Né, ou você acha que o Barroso ele já esperava, né, esse pedido, essa formulação? Afetou o tema, né, o Supremo definiu a repercussão geral. A partir daquela data, quem entrar com ação judicial não vai ter direito. Né, ou seja, só teria direito a se beneficiar de um resultado de julgamento no STF as ações judiciais anteriores à data de afetação, certo? A data que o Supremo confere a repercussão geral, o que é um absurdo. Isso é uma imoralidade. Claro que, assim, juridicamente as pessoas podem pedir o que elas quiserem, né? Mas aqui, no meu papel de jurista e de advogado, né, isso é um absurdo. Isso é você restringir, né, é você cercear, né, o acesso à justiça. Vale dizer, tem uma questão em disputa, né, que está ali pendente de decisão. Aí vai chegar para o STF decidir. Você corre atrás do seu direito, né, busca exercer, paga para alguém fazer os cálculos, paga para alguém dar entrada na ação judicial, e simplesmente o STF, né, a pedido desse procurador, e é o pensamento de Luiz Roberto Barroso, quer dizer o seguinte: não, a partir da data que o STF afetou o tema como repercussão geral, você não pode mais dar entrada na ação, independente até de saber o resultado, né, como que vai ser o julgamento. Isso é um total absurdo. Só que Luiz Roberto Barroso está pensando em que aqui? Na revisão da vida toda. Por quê? Eu vou te explicar agora. As ADIs, até o momento, mataram, né, daqui para frente. Quem não entrou com a ação não tem mais direito. Mas o objetivo de Luiz Roberto Barroso continua sendo o de encontrar alguma maneira de diminuir ainda mais o universo de ações. Temos aproximadamente 103 mil ações ajuizadas da RVT. Se isso daqui passa, se de alguma forma a gente conseguisse, né, Luiz Roberto Barroso conseguisse determinar um marco temporal, a data de afetação, você tiraria aí do bolo talvez milhares de ações.
Vocês conseguem compreender? Das 103 mil ações, digamos que, sei lá, 40, 50 mil ações foram ajuizadas depois da afetação. Certo? Você prejudicaria, né? Seria possível dar uma decisão falando, não, o marco temporal aqui é a afetação. Se você entrou com a ação da revisão da vida toda antes da repercussão geral, você tem direito. Se você entrou depois da repercussão geral, você não tem direito. Foi isso que foi proposto. E Luiz Roberto Barroso, ele vai defender isso daqui. Preste atenção. Isso daqui foi uma sutileza, foi um barro que ele jogou para ver se colava, mas não colou. De modo que, se os colegas estiverem de acordo, eu acho que todos já estamos de acordo relativamente à modulação. Eu suspenderia esse julgamento apenas para uma reflexão conjunta sobre essa questão que considero importante. Pronto. Vocês viram aqui. O barro foi jogado. Pessoal, isso daqui é RVT. Ele está julgando aqui uma questão envolvendo o terço de férias, mas a cabeça dele só pensa na revisão da vida toda. E ele propôs a suspensão para uma reflexão. Pessoal, se isso daqui passasse, ele iria tentar obter os votos. Né? E se alterasse, se o marco temporal fosse alterado da publicação do acórdão ou da ata de julgamento e fosse para a data de afetação, ele conseguiria prejudicar mais e mais ações da revisão da vida toda. Isso daqui é RVT. Barroso dorme e acorda pensando na revisão da vida toda. Isso daqui fica claro. Quem é inocente, quem não tem anos a rir de prática jurídica, não percebe essas sutilezas. Mas eu que estou calejado, né, e eu sei fazer muito bem a leitura das pessoas, sei que isso daqui é a revisão da vida toda. Se isso daqui passa, ele iria usar isso daqui lá na revisão da vida toda. Ou, alternativamente, decidiríamos essa questão e faríamos a reflexão a posteriori para os próximos casos. Isso. Presidente, acho o grupo de estudo e a perspectiva extremamente importante. E perdão, me desculpe. Observem o que é que o Edson Fachin, né, tentou falar e o que o Fux vai falar também. Até porque nós ressalvamos quem já tenha pago. Quem já pagou não recebe de volta. Portanto, Isso eu salvei aqui. nesse caso, doutor Paulo, a questão não se coloca com a gravidade de outros casos. Mas se coloca assim. Vocês perceberam aqui? Ele deixa escapulir, né, que ele está pensando na revisão da vida toda. Né? Qual é o caso que está pendente de julgamento, certo? E que, na visão dele, né, gera um prejuízo financeiro e econômico para Lula e o governo federal? Revisão da vida toda, certo? Vamos lá, pessoal. Excelência, desculpa ou não. Porque foram ajuizadas 8.300 ações após a afetação. Então se encaixa justamente na ressalva de Vossa Excelência, porque são tributos que foram contestados judicialmente. O que é que o procurador está querendo aqui? Fuguetar, fulminar 8.300 ações, né, com o marco temporal da afetação. E como eu usei como exemplo, né, pessoal, aqui não tem um número exato não, isso aqui é um exemplo, né, uma hipótese. Se 60 mil ações da RVT foram após a afetação do tema, a gente excluiria 60 mil ações. Né? Ou 10 mil, ou 5 mil, não interessa. Né? Mas isso possibilitaria o STF foguetar tantas ações quanto fossem ajuizadas após a afetação. Mas isso não Então, passou. em razão disso que essa exclusão de ajuizamento, quando o Supremo já anunciou à sociedade que iria julgar, que é que se quer evitar. Mas, gente, só uma observação. Eu só me baseei na nossa jurisprudência. Prestem atenção aqui na fala do Fux, né, que a partir desse momento aqui é o que vai pôr por terra essa proposição absurda, imoral, ilegal, sabe? Deveria ter vergonha de propor uma coisa dessa, né, mas propuseram e o Fux vai chamar o feito à ordem aqui. Isso é claro nesse sentido. Nós temos a data da publicação. Nós temos jurisprudência fixada e o que eu estou suscitando é uma nova reflexão, mas me parece muito razoável que a nova reflexão seja prospectiva. E que não como, aliás, é o julgamento. É isso, mas veja, eu continuo... Pronto, pessoal. Vocês viram que o Fux, percebendo, né, para onde aquele julgamento estava caminhando, ele fala, não, opa, peraí, mas nós temos jurisprudência aqui, firme, tranquila, de que é da publicação ou do acórdão ou da ata de julgamento. Né? Negócio agora de mudar aqui, sem debater, sem absolutamente nada, para a data de afetação,
Né? Pelo amor de Deus. Aí o Roberto Barroso dá uma recuada, né? Ele, é mesmo. Mesmo essa reflexão que eu estou propondo, né, tem que ser para os casos futuros. Ou seja, pessoal, revisão da vida toda não deve ser afetada, mesmo que este absurdo passe para novos julgamentos que chegarem ao Supremo. Esse absurdo, né, que foi proposto aqui e que é a visão defendida por Luiz Roberto Barroso, deveria ser aplicado. Mesmo que isso passe, né, isso não passou aqui, tomara que não passe, né, porque é um absurdo, mas se isso acontecer, não vai atingir a revisão da vida toda, porque é um julgamento em andamento, certo? E deve respeitar ou a data de publicação do acórdão ou a data de publicação da ata de julgamento. Mas, pessoal, a gente tem que ficar ligado, porque o Luiz Roberto Barroso, ele joga as coisas como se ninguém estivesse percebendo. No meio de um julgamento, né? Você acha que esse pedido do procurador foi despretensioso, que surgiu assim do nada, num julgamento de terço de férias? Né, ele vem me falar de que, não, depois que o Supremo afeta, né, e depois que informa para a sociedade que vai julgar, o número de ações aumenta e a gente não pode deixar isso acontecer. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Sabe? Olha, nós estamos vivendo períodos assim difíceis, né, difíceis de desrespeito ao direito, né, de falta de bom senso, de falta de competência. As pessoas deveriam realmente se envergonhar e graças a Deus que isso não passou. Né? Não passou ali no STF, porque o Fux falou que precisava ser dito e também não passou despercebido aqui. Bom, pessoal, é isso, né? Eu acho que eu sabia que o Luiz Roberto Barroso teria alguma carta na manga. Né? E para mim, essa daqui foi a última carta na manga que ele tinha. E isso não vai passar. Eu acredito, continuo firmemente, de que no julgamento das ADIs, né, nos embargos de declaração que vão precisar ser julgados, seja em ambiente virtual ou presencial, e também no recurso extraordinário da revisão da vida toda, as 103 mil ações vão se salvar, porque a última cartada dele não colou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, pessoal, porque aqui é de olho no STF e a gente não deixa passar nada em defesa do aposentado, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!